Entrevista coletiva de Fernando Diniz e El Pirro. Lucas Romero, o Gabriel Duarte começa. Boa tarde, Diniz. Boa tarde, Romero. Diniz, queria que você avaliasse o desempenho da sua equipe, o que já deu para ver de evolução de um jogo para o outro, e o Gabi teve mais chances também na partida hoje no Clássico, né? No Romero, não foi amistoso, né, Romero? Foi um jogo muito pegado, com muito amarelo, jogo muito parado. Queria que você também avaliasse o seu desempenho, o desempenho de toda a equipe nesse primeiro Clássico do ano. Primeiramente, boa tarde. Bem, acho que a gente fez um grande jogo, né? Mesmo na disputa, a gente venceu muito. E na hora de criar o jogo, fomos muito melhores. Acho que tanto o primeiro equipo que começou e depois quando entrou o time que jogou os últimos 15, 20 minutos, também a gente foi superior ao rival. Acho que a gente fez um grande jogo. Só faltou fazer o gol. Bom, primeiramente, boa noite, já eu acho, principalmente para o pessoal do Brasil. Eu acho que a gente fez um bom jogo. Quanto à evolução, a gente evoluiu do jogo de São Paulo para cá. A gente acertou praticamente todas as subidas de pressão, a marcação mais alta. A gente não ofereceu praticamente nada para o Atlético o jogo todo. E teve um volume grande de ataque, tanto do lado esquerdo como do lado direito, chute fora da área. Então, acho que foi um menu meio completo. O começo do jogo foi um pouco mais amarrado, jogo muito faltoso, e o jogo não estava andando muito. Mas, de maneira geral, acho que a equipe jogou bem e mostrou a evolução do jogo de São Paulo para hoje. Tudo bem. Boa tarde, Diniz. Romero. Diniz, de você eu queria saber um pouquinho mais exatamente sobre o que você estava falando agora em relação ao Campeonato Mineiro, sabendo que tem essa viagem longa, né, de hoje para amanhã, tem esse jogo amanhã à noite. O que você pensa em relação à escalação até para esse jogo? Quem que você acha que dá para aproveitar? Hoje você demorou um pouquinho mais a fazer as alterações, né, em relação ao que foi o jogo contra o São Paulo. E para o Romero, um balanço até dessa pré-temporada, desse período aqui nos Estados Unidos, já que vocês estão indo embora, nesse período de preparação num ambiente diferente, num clima muito diferente também, né, do que vocês vão encontrar agora retornando para o Brasil. Acho que a pré-temporada para nós aqui foi bom, em termos de união de grupo, de conhecer o pessoal que estava chegando agora. E eu falei que nossa pré-temporada começou quando o professor chegou o ano passado. A gente já vem trabalhando com ele, fez um trabalho bem forte no final da temporada. Então, nesse ano era só ajudar os caras que chegaram a pegar a ideia mais rápido e isso ajudou muito o tempo aqui, né? Para trabalhar, para não se esforçar e ajudar os caras que chegaram a entender a ideia de nosso professor. Amanhã a gente vai ver os jogadores que... Existe uma tendência meio natural dos jogadores que entraram no final, em sua maioria, iniciar o jogo, obviamente. Era uma coisa programada, a gente fez essa opção. A gente poderia, senão, a gente ia ter que deslocar metade do time para lá, e aqui ter 13, 14 jogadores, ia ficar um negócio meio monstruoso. Então, o futebol ele devia ser uma coisa mais harmônica, para ser algo mais bonito de ser tratado. Não do jeito que é. Parece que a federação faz de um jeito, não se preocupa com os clubes, não se preocupa com o torcedor, porque o torcedor ele quer ver espetáculo de qualidade. Então, assim, como é que a gente vai jogar hoje contra o Atlético? Pior que isso, que o jogo estava marcado para hoje, a estreia contra o Tombense. Então, amanhã a gente vai ter um time cansado, senão ia ter que ter um time de sub-20, mas nem de sub-20 daria, porque o sub-20 está na Taça São Paulo. Então, ficou uma coisa assim meio estranha. Deveria ser algo mais harmônico, as pessoas pensarem mais no todo, porque o futebol brasileiro ganharia muito se isso acontecesse. Para o Romero, sobre a postura de vocês hoje diante desse clássico, mostrando ali também que está de volta um Cruzeiro muito competitivo, né? Aguerrido, encarando esse tipo de jogo como tem que encarar e não deixando o adversário se sobressair em termos dessa questão mesmo de chegar mais forte, como o Cruzeiro deveria fazer em outros jogos até. E para o Diniz, essa movimentação que vem tendo no setor ofensivo, você talvez tivesse a ideia de começar com o Caio, não foi possível nesses dois jogos e acabou optando pelo Eduardo. Qual que vai ser o seu desafio ali para todo mundo se entender cada vez mais rápido? Porque é uma mudança muito grande, né? Tem o Eduardo novo, o Gabigol, o Dudu, são mudanças consideráveis ali nesse setor que é onde vai criar as jogadas para o Cruzeiro fazer os gols nos jogos. Bem, como você falou, né? A gente está vendo um Cruzeiro competente, que o ano passado jogou a final da Sul-Americana, que infelizmente não conseguiu
esse título. E o pessoal que ficou, ficou com um objetivo claro, e o pessoal que acaba de chegar também chega com um objetivo claro, que é vencer. É uma mensagem que vem desde nosso professor, do dono do clube, com as contratações que ele fez. São jogadores de muito peso, jogadores consagrados que também acostumados a ganhar títulos. E hoje você vai ver um Cruzeiro que tem vontade de vencer o tempo todo. Venâncio, eu acho que com o tempo vai ajudar bastante. O tempo, a repetição de treinamentos e os jogos, né? Eu acho que para 2 jogos, eu acho que a equipe se portou bem. Hoje a gente criou chances importantes para fazer o gol. O Gabigol teve 2 chances, claro. O Dudu teve chance. O Eduardo também conseguiu se movimentar bem. Obviamente que o Caio Jorge, ele é um jogador que hoje ele daria mais fluência para o time porque ele conhece o sistema. É como o Matheus Pereira fica muito mais à vontade do que os outros que estão chegando. Então a gente teria um ganho, mas o Caio está com problema no tendão, que não é nada também muito importante, e deve voltar rapidamente. O importante é que chegaram jogadores de bastante qualidade e todo mundo com muita vontade de vencer. Então a gente tem, além desses jogadores, o Bolassi, o Marquinhos, o próprio Tevez, tem o Lautaro ainda, daqui a pouco volta o Dineno. Então a gente tem boas possibilidades na frente e com o passar do tempo, como eu disse, e os treinamentos, a sequência de jogos, a tendência é ter cada vez mais entrosamento e ter mais fluência no setor ofensivo. Diniz, falar que o jogo foi aguerrido é chover no molhado, que todos já falaram aqui. E Cruzeiro e Atlético é também difícil exigir que seja um jogo diferente. Aos 25 minutos, você trocou todo o time de uma vez. Só que o Cuca fez ao contrário. Ele manteve o time titular ali. A pergunta é o seguinte: não foi correr um risco muito grande de trocar os 11 de uma vez e o Atlético manter o time titular uma vez, que esse é um clássico e ninguém quer perder? E não foi um risco de repente, tomar um gol? Embora a qualidade do time reserva é também uma qualidade muito alta. Enfim, e por último, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo para o torcedor do Cruzeiro, que vive de toda a América e que veio aqui numa proporção aí de 70% a 80% apoiar o time. Então, eu acho que o risco, ele sempre existe na vida, né? Quem não corre risco, mais risco está correndo, sem saber. Como já dizia Guimarães Rosa, viver é perigoso. Então a gente tem que saber correr os riscos. Era uma coisa programada, o time estava treinado e o time, quando trocou, ganhou mais vitalidade, ganhou mais saúde e terminou com um volume de ataque até maior do que estava acontecendo. Obviamente, se as coisas dessem errado no risco, eu não sou uma pessoa que, pela minha trajetória, que faça as coisas apontando para o lado de fora. Eu sei o que tem dentro e sei correr risco. Senão a gente fica com uma bússola muito torta, porque o lado de fora não sabe o que está acontecendo dentro. Eu acredito muito nos jogadores que entraram, e eles já tinham jogado bem contra o São Paulo e entraram bem hoje. Então não foi uma questão de diminuir a chance de ganhar. E a gente encarou o jogo da maneira que tinha que encarar, e esses jogadores que jogaram depois também teve a experiência importante de jogar um clássico. E mostra a solidez também do elenco. Em relação à torcida, a gente quer agradecer muito o carinho do torcedor aqui em Orlando. Eles foram muito carinhosos com a gente, em todos os sentidos e em todos os lugares, tá? A gente agradece muito a presença maciça e eles podem ficar tranquilos, porque eu acho que o espírito que a gente mostrou no clássico de hoje, que a gente sabia que não é um jogo amistoso, é um jogo contra o Atlético, e a gente encarnou, acho que o espírito da torcida, porque para a torcida, quando jogar contra o Atlético, passa a ser um jogo mais importante que o jogo de campeonato, sendo um time de outro estado. A gente soube encarnar esse tipo de espírito, a gente acho que representou bem o espírito que o torcedor queria, e faltou apenas assim, a gente colocar uma bola dentro do gol para sair com a vitória, que para a gente ia ser muito importante. E depois da temporada, a gente acredita muito que a gente vai evoluir e entregar bastante alegria para o nosso torcedor. Entendeu? Então vamos lá.